mim, que segura a onda dessa galera do louvor aí. Querido, os jovens, vocês estão de parabéns, vocês estão 3 anos, querido. Nós, como famílias, estamos comemorando 3 anos de vida. E eu me alegro com isso, porque há 3 anos atrás sentava com o pastor Fernando, com o pastor Tiago Lima, e nós nem sabíamos se isso ia dar certo. O pastor Tiago Lima perguntou para o pastor: qual é a visão? Eu falei: nem sei, cara. Eu sei que Deus, Ele está mandando nós caminharmos e pisarmos sobre o mar. E agora eu queria que você olhasse aí, desse um giro na sua cabeça de 360 graus. Sabe o que é isso? Isso é resultado de homens e mulheres que se compromissaram com tudo isso, querido. Quem está feliz aqui comigo, irmãos, nessa noite? Nós estamos felizes. Mas hoje eu quero pregar a palavra de Deus. E eu orei ao Senhor, porque eu falei: Deus, eu preciso de uma palavra e eu quero compartilhar algo. Eu acho que eu vivi, falei com a minha esposa, eu vivi acho que um dos piores finais de semana na minha vida, irmão. E eu falei: meu Deus, o Senhor tinha que dar um tempo para mim. Esse final de semana não dava para mim ter problema. E eu comecei a entrar numa crise tão grande. Eu falei: Deus, que coisa é isso? E olha para mim, Deus, Ele deu, o pastor Jimmy usou essa palavra, Ele deu muita elucidação na mente do pastor Jimmy e na minha também. Esse final de semana ele não trazia clareza para mim. E eu falava: meu Deus. Minha esposa, vendo o jeito que eu estava, ela viu que eu não estava nada bem. Aí hoje, quando eu tomava banho, quando eu estava ali falando com Deus, meditando com o Senhor, Ele ressignificou meu coração. Pastor, o que significa a palavra ressignificar? A palavra ressignificar, ela significa uma compreensão bruta, ou melhor, súbita, daquilo que está acontecendo. E esses são dias que o Senhor está ressignificando o nosso pensamento. Ele está dando uma compreensão súbita. Quem já sentiu isso, irmãos? Do nada ficou claro na sua vida. Ele está fazendo um insight na nossa vida. Ele está fazendo um insight em nós e do nada nós começamos a entender algumas coisas. E eu quero compartilhar isso com você, amém? Eu quero compartilhar um pouquinho. E eu pedi para o Senhor, eu falei: Senhor, eu quero que o Senhor fale conosco sobre o nosso aniversário. E o Senhor deu um presente para mim que foi o melhor presente que eu ganhei. Eu encontrei esse presente dentro da salva. E não foi 20 mil reais, nem 50 mil para nós fazer a reforma. Não foi isso. Nós encontramos esse presente, pastor Tiago Lima, dentro da salva, quando nós fomos pegar a oferta. E era uma carta. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Toda a igreja, feche os seus olhos, confie em mim. Pode apagar a luz aí, filho. Feche seus olhos, toda a igreja, até o ministério de louvor. Feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração aqui. Feche seus olhos, não abra. Confie em mim. Senhor, o Senhor deu o melhor presente que nós podíamos ganhar, Pai. Porque esse presente, Senhor meu Deus, essa carta, ela representa muito o que nós estamos pregando há 3 anos. Ela representa muito o que nós estamos ministrando. E como a tua igreja, nós estamos com os nossos olhos naturais fechados, mas com o nosso coração aberto, com os nossos olhos espirituais atentos a Ti, Senhor. Então nós queremos, Senhor meu Pai, a partir desse momento, com os nossos olhos fechados, Senhor, que o Senhor compartilhe a mesma experiência que eu tive, Senhor meu Pai, lendo essa carta com a sua igreja, Senhor. Quando cheguei na FDR, eu ouvia falar de Deus.
mas da maneira que fui conhecendo as verdades, pude aprender que sou filho amado do Pai. Nossa, houve transformação em mim. Quando conheci o Espírito Santo, foi algo sobrenatural. Foram tantas bênçãos que as lutas não eram o foco, mas sim a transformação que estava acontecendo dentro de mim. Houve sim momentos de eu querer desistir, mas as verdades liberadas no altar dessa igreja, pude sim ouvir a voz de Deus. E por mais que doesse, eu já não poderia desistir. Porque assim como o apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sei que o caminho é longo, mas eu acredito nos sonhos de Deus para a minha vida. E só tenho a agradecer aos pastores, aos obreiros, aos intercessores, às irmãs que andaram comigo, me direcionando, sendo coluna na minha casa. Foram tantas formas: o MI, rodas de mulheres, culto pérolas e outros, que pude aprender e ter novas oportunidades de viver aquilo que o Pai tem para mim. 3 anos, mas para mim foram tempo de bênção e transformação. Parabéns, FDR, por eu poder fazer parte desta família, onde o Pai está no controle de tudo. E assim posso descansar meu coração, porque eu sei que em Deus sou mais que vencedor. Parabéns, família FDR. Aleluias. Aleluias. Amém? Pode se acender a luz aí, Marta. Amém, querido? A carta ela não está identificada. Eu e a pastora falou: será quem foi? Eu falei para ela: foi o Espírito Santo. Amém? Foi o Espírito Santo. E eu perguntei para Deus, falei: Deus, que mensagem eu vou pregar aqui hoje? Qual mensagem eu vou compartilhar com a igreja? Qual mensagem eu vou conversar, vou melhor desfrutar com a minha família? E quando eu li essa carta, eu percebi que a grande mensagem que nós pregamos aqui nesse altar, e talvez você vai se assustar e você vai falar: pastor, mas isso é mensagem que se prega no aniversário, mas isso é a nossa mensagem. O que eu enxerguei lendo essa carta, sabe o que eu vi? O evangelho, ele gerou uma crise nessa pessoa. Olhe para mim. Diz assim para essa pessoa que está do seu lado, melhor dizendo, diz assim para ela: o evangelho, ele gera uma crise em você. Você crê nisso? Pastor, mas eu vinha para a igreja para resolver as minhas crises. Pastor, mas eu vinha para a igreja porque eu tinha muitas crises na minha vida. Então alguém me pregou, alguém me evangelizou, alguém me ensinou: vai lá na igreja que Deus vai resolver as suas crises. Sabe o que eu quero te dizer? Essa pessoa talvez, ela não quis falar por mal, ela não quis falar, querido, querendo induzir, enganar você, não. Muitas vezes ela não sabia, mas eu quero te dizer, o evangelho, ele gera crise, ele não resolve crise. O ambiente que nós estamos, ele está fazendo você entrar em crise há 3 anos aqui. Há 3 anos ele está mexendo com você e você está dizendo: nossa, meu, o que está acontecendo comigo? Então a nossa proposta aqui nessa noite é fazer você entender a mesa que você senta. E a mesa que você senta vai gerar crise. Eu dizia isso no domingo passado. Eu dizia aqui que a pastora, enquanto discipulava uma pessoa, essa pessoa, ela liberou uma palavra. Ela disse assim: pastora, eu descobri que eu sou uma fraude. O que é isso? É um sintoma de uma crise. A crise que nós estamos falando, abra aí a sua Bíblia comigo, é o que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos, capítulo de número 7.
Essa é a crise que o Senhor Ele tem feito conosco. Ela faz você olhar para dentro de si. Ela faz você olhar para a tua vida e falar: cara, eu preciso melhorar, eu preciso ser uma pessoa diferente. Sabe, querido, eu trouxe o pastor Isaías aqui e eu admiro ele, eu honro a unção que Deus tem na vida dele. Mas eu perguntava para a pastora, entenda, não estou menosprezando, eu perguntava para a pastora: pastora, o que você achou da mensagem do pastor Isaías? Sabe o que ela me falou? Falou: pastor, tudo que ele falou nós estamos falando, nós já pregamos. Sabe por quê? Aquele que ouve o mesmo Espírito tem a mesma visão. Eu vou repetir. Aquele que ouve o mesmo Espírito está na mesma visão. Está na mesma visão, querido. Apóstolo Paulo, capítulo de número 7, verso de número 19. Nós vamos ler esse versículo, 2 versículos aqui, você vê Paulo em crise. Paulo, ele entra numa crise, ele diz assim, ó: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Olha para mim, apóstolo Paulo, ele está indagando, que ele está dizendo: eu estou lutando comigo, e o que eu quero eu não faço, mas o que eu não quero, isso eu estou fazendo. Apóstolo Paulo, ele não está aqui dizendo que ele vive no pecado. Apóstolo Paulo está dizendo: estou numa crise aqui, eu estou lutando para não fazer, mas a minha carne quer fazer, a minha vida quer fazer, mas eu estou pelejando com isso. Sabe o que nós estamos pregando há 3 anos aqui, querido? Para que você comece a olhar para dentro de você mesmo, para que você comece a olhar e o poder do Evangelho começa a gerar essa crise em seu coração. Olha para mim, eu falo com os pastores: se fosse para nós abrir uma igreja como todo mundo faz aí, do mesmo jeito, nós íamos congregar na igreja que está aí do lado. Mas o Senhor falou algo conosco: ei, vocês são geradores de crises. Vocês são geradores de crises. E que crise é essa? Não é a crise financeira, é uma crise pessoal, onde você olha para dentro de você, aonde você olha para a sua pequenez, aonde você olha para o estado que você está vivendo, e isso gera uma indignação em você, e você fala: não posso viver mais dessa forma, eu não posso caminhar desse jeito, eu não posso mais, eu não aceito mais isso na minha vida. Jesus, ele era muito inteligente com isso, porque Jesus, quando ele pregava, a grande ênfase, a grande desejo da mensagem dele era gerar essas crises nas pessoas. Eu vou falar algo aqui, não se assuste. O maior desejo de Jesus não era ganhar mais um crente. O maior desejo de Jesus era gerar uma crise, para que aquele homem entendesse a sua identidade. Jesus não estava preocupado em ser um banco de uma igreja. Jesus estava preocupado, querido, ou melhor, Jesus estava na expectativa de fazer o ser humano entender quem ele era em Deus. Então ele pegava o evangelho da eternidade, e ele colocava diante dos olhos das pessoas. E quando ele colocava o evangelho diante dos olhos das pessoas, sabe o que gerava? Gerava uma crise. E a primeira crise que eu quero conversar com vocês, eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite, amado, é uma crise que é gerada no religioso.
Jesus, ele quer gerar uma crise no religioso, porque todo religioso, ele é confuso. Ele não entende os caminhos da eternidade. A ótica para ele é diferente. Então Jesus, ele quer criar uma crise nesse religioso. E eu quero que você abra aí a sua Bíblia. No Evangelho de João, capítulo de número 3. Vamos adorar, Larissa? Evangelho de João, capítulo de número 3. Eu sinto o teu vento soprar. Evangelho de João, capítulo de número 3. A tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder. Sopra em nós, Espírito Santo. Tomando conta do lugar, de braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem me transformar. Jesus, ele, em João capítulo número 3, ele está diante de um religioso. E a Bíblia diz que ele vai ter com esse religioso, chamado Nicodemos, em cima, na madrugada, no terraço. Um homem que era entendido da lei, professor de Israel, mestre. Um homem que entendia as escrituras de uma forma extraordinária. Ele não era nenhum ignorante. Ele sabia do que falar e como falar. E ele vai ter com Jesus, ele disse: mestre, vejo que tu és um grande profeta. Ele chega diante de Jesus, porque ele está numa crise, porque ele começa a observar o que Jesus está fazendo, e ele pega tudo o que ele sabia, e coloca em uma posição, e da outra ele coloca Jesus, e existe um grande problema. E ele começa a entrar numa crise, e ele manda alguém falar com Jesus, e dizendo: ei, pergunta se ele pode me atender. Eu preciso ter um momento com ele, eu não estou legal. A Bíblia diz que ele vai ter com Jesus ali de noite. E Jesus, ele começa a liberar algumas palavras e começa a ensinar Nicodemos. E ele disse assim, ó, verso de número 1, capítulo número 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus e disse-lhes: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode, olha a crise dele, ninguém pode fazer sinais que tu fazes, se Deus não for contigo. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhes Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer novamente? Jesus responde: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está olhando aquele homem e está dizendo: você é mestre, você é um doutor, você não sabe disso? Você deveria saber. Sabe que Jesus está falando para um religioso: ei, sabe qual é o seu problema? Você tem que nascer novamente.
E ele olha para Jesus e diz: mas como? Eu conheço tudo, como que eu faço para nascer novamente? Por todavia eu tenho que entrar de novo. Pode um homem velho entrar no ventre da mãe? E Jesus está dizendo para ele: como? Você sendo mestre não sabe dessas coisas? Olha para mim, você está entendendo o diálogo que está acontecendo ali? Aquele homem numa crise, sem entender o que estava acontecendo, e Jesus está dizendo para ele: sabe o que é isso? Você tem que nascer de novo, cara. Você tem que nascer da água e do Espírito. Olha para mim, Jesus não estava querendo ganhar Nicodemos para o seu ministério. Jesus estava querendo ganhar ele para o reino de Deus. Jesus estava gerando uma crise no Nicodemos, está dizendo: cara, existe algo novo para você viver. Existe algo melhor para você viver, algo que aquilo o seu conhecimento não te leva, algo que aquilo a sua experiência não te leva, é algo em Jesus. Sabe o que eu estou querendo te dizer aqui essa noite? Que existe algo novo para você viver, querido. Você pode pegar na mão dessa pessoa, pode ficar no dentro para fora aí. Você pode pegar na mão dessa pessoa aí que está do seu lado e dizer para ela assim: ó, existe algo de Deus para você. Existe algo novo de Deus para a sua vida. Sim, numa reunião como essa, o Senhor está gerando uma crise em você, e você está dizendo: não, eu tenho que começar a viver um novo começo. Eu tenho que começar a viver uma nova vida. Chega de andar da mesma forma, chega de andar pelo mesmo caminho. Olhe para mim, Nicodemos, ele estudou a vida toda. Ele era um doutor da lei, ele conhecia a Torá, ele conhecia os Pentateucos, ele conhecia os livros poéticos, ele conhecia os proféticos, ele conhecia a palavra de Deus como nunca. Mas ele chegou num determinado momento, diante de Jesus Cristo, que gerou uma crise no coração dele, e ele entendeu que ele tinha que viver algo novo da parte de Deus. Que dizer: Senhor, existe algo, então eu quero saber. Existe algo, então eu vou ter com Ele na madrugada. Existe algo, então eu quero conhecer Ele novamente. Existe algo, então eu tenho essa fome e essa sede para entender. Olhe para mim, as crises do Evangelho, ela te aproxima de Deus, porque ela mexe com você, é de dentro. Sabe o que o diabo quer? Ele quer que você se preocupe com as crises de fora. Ela quer que você se preocupe com a crise sem que você: não, eu estou numa crise, eu estou sem dinheiro. Ele quer que você se preocupe nas crises: não, eu estou numa crise, eu estou com o meu casamento com um problema. Ei, querido, essas crises é do diabo, mas as crises de dentro, ela vem de Deus. Eu vou repetir: as crises de dentro, ela vem de Deus. Olhe para mim, se você andou até hoje no Evangelho, que estão passando a mão na sua cabeça, que estão dizendo, querido, que nada vai, que você é o melhor, que você é o cara, que você é o alfa. Ei, querido, esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. Por quê, pastor? Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele coloca um espelho diante de você, e esse espelho vai dizer quem verdadeiramente você é. Ele vai dizer quem nós somos. Ele colocou diante de Nicodemos um espelho, e sabe o que ele diz? Que mostrou para Nicodemos que Nicodemos não era um mestre, que Nicodemos era um nércio, que ele nem entendia os mistérios da eternidade de Deus. Porque Jesus disse: mas você é mestre, cara, você não sabe isso? Você está entendendo, irmãos? O religioso, ele é confuso. Ele tenta encontrar caminhos para agradar a Deus pela forma que ele pensa, pela maneira que ele acredita ser o certo. Só que isso vai gerando uma crise nele, tão profunda, que ele não vai entendendo nada mais. E ele chega diante de Jesus e fala: cara, não sei mais nada. Olha para mim, sei lá, uns dias atrás, acho que uns 5 anos, 6 anos atrás, uns dias desse, eu entrei numa crise dessa, irmãos, e eu falei com a minha esposa, falei: não quero mais esse negócio de igreja. E sabe por que eu falei isso? Sendo um pastor de igreja. Sabe por que eu falei isso? Porque eu entrei numa crise, eu como religioso, eu cheguei igual Nicodemos: eu não estou entendendo mais nada. Eu não estou entendendo mais nada. E eu falei para ela: eu não quero mais esse negócio de igreja. Eu não estou entendendo mais nada. Mas quando eu gritei nos 4 cantos que eu não estou entendendo mais nada, sabe o que aconteceu? O Filho de Deus, o Verbo de Deus,
o Cordeiro de Deus se apresentou diante de mim. Ele diz: agora você entrou na crise que eu sempre esperei. A crise que você reconhece que não é pela sua justiça, que não é pelo seu caminhar, que não é pelo que você faz, mas sim pelo que eu fiz. Agora eu começo a trabalhar na tua vida de uma maneira poderosa. Agora eu começo a transformar você. Quantos conseguem me entender nisso, querido? Quantos já entraram em crises assim, irmãos, no Evangelho? Mas eu quero falar sobre uma segunda crise aqui. A primeira é religioso. E essa me pegou muito. Mas a segunda crise que eu quero falar com você, e está em João também, que é a crise do pecador. É a crise do pecador orgulhoso. Amém? A crise do pecador orgulhoso, ela é terrível. Sério, pastor, está no Evangelho de João também, querido. João, capítulo número 4. Abra aí. Eu não sei por que eu fiquei em João. É porque eu acho que João é o livro das águas. Você sabia que João é o livro das águas? Não sabia disso? João é o livro das águas. João, capítulo número 1, Jesus se batiza. João, capítulo número 2, Jesus, ele transforma a água em vinho. João, capítulo número 3, ele faz Nicodemos dizer: você tem que nascer da água. João capítulo número 4, ele fala para a mulher samaritana: rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Ele vai falando que ele é o livro das águas, irmãos. Então nós vamos, olhe para essa pessoa e diz assim: essa noite nós vamos se afogar aqui nessas águas. Diz para ele: essa noite nós vamos se afogar nessas águas. Amém? João capítulo número 3, querido, abra aí. Vamos lá, Larissa. A mulher samaritana. João capítulo número 4, perdão. João capítulo número 4, querido. A palavra de Deus diz assim, ó, olha como o pecado é algo interessante. João capítulo número 4 diz assim, ó, é necessário. Porque o pecador é necessário, irmão, não adianta. A Bíblia diz assim, ó, e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia. Redobra a sua atenção. E era-lhes necessário passar por Samaria. Porque diante do pecador é necessário, Gabriel. Não tem escolha, é necessário. Existe um senso de necessidade ir atrás dele. E Jesus, ele vai, depois você lê lá na sua casa, ele vai até o tanque de Jacó. E ali ele encontra uma mulher, uma samaritana, ao meio-dia, pegando água. E Jesus, quando chega diante daquela mulher, ele está disposto e disponível a gerar uma crise nela. Amém, igreja? E quando ele chega diante dela, a primeira crise que ele gera é uma crise de indignação. Porque ele chega diante dela e ele pede um copo de água. Ele diz assim: mulher, me dê um copo de água. E sabe o que ela diz? Porque todo pecador é orgulhoso. Todo homem que está no pecado, ele é orgulhoso, irmãos. O orgulho é terrível. Ela olha para Jesus e diz assim: ei, quem você pensa que é para estar falando comigo? Sabe por que ela fala isso? Porque ela vê na estola dele, ela vê na roupa dele que ele era um judeu e ela era uma samaritana. E judeus e samaritanos não se falavam. E ela olha para Jesus e fala: quem você pensa que é? Quem já falou, irmãos, com aquele que está enterrado no pecado? Ele olha para você e sabe o que ele fala? Esse cara acha que é maior que eu. Esse cara acha que é melhor que eu. O camarada está enterrado no pecado, o camarada está enchendo a cara de cachaça. Aí o crentinho está passando ali com o terninho de
tudo que nem um caixotinho ali, passando com o terninho, o cara está lá no bar enchendo a cara, com a vida destruída, eles, lá vai o crente folgado. Porque muitas vezes o pecador, ele é orgulhoso, querido. Mas Jesus, ele está olhando aquela mulher e sabe o que ele está querendo fazer? Não, eu quero gerar uma crise nela. Jesus olha para ele, eu só estou te pedindo um copo de água. Mas se você soubesse quem está te pedindo água, você nunca mais teria sede. Sabe o que ela olha? Fala, mas quem você pensa que é? Você nem tem cântaro, você nem tem vazia para me pegar água, rapaz. Ele está dizendo que vai me dar água. Muitas vezes nós estamos pregando aqui, irmãos, nós estamos que nem Jesus diante do poço de Jacó. Jesus estava ali pronto para mudar o destino daquela mulher. E muitas vezes a pessoa está ali, não, quero ver se vai me pegar. Eu já fiz isso, irmão. Quando eu desviei, eu entrava na igreja, falei, quero ver se esse pastor é bom mesmo, cara. Quero ver se esse negócio é de fogo mesmo. Quem já fez isso, irmãos? Não erga a sua mão. Quero ver se esse negócio é de verdade mesmo. Ih, esses crentes doidos aí, fica rodando aí. Isso aí é balela. Sabe por quê? Porque nós estamos no pecado, é gerado orgulho em nós. Aí de repente, quando nós começamos a duvidar das coisas de Deus, Deus começa a levantar um profeta, como Jesus Cristo. E Jesus começa a olhar, se você soubesse quem está diante de você, eu te daria água e você nunca mais teria sede. Mas sabe, irmãos, aquela mulher, ela não se conforma ainda com Jesus falando todas essas palavras. Olha para mim, imagine comigo. Aquela mulher estava aqui em um pedestal em cima, e Jesus estava embaixo, humilde, porque ele é humilde. Desculpa, Gustavinho. Ele é humilde, ele está aqui embaixo. E aquela mulher lá em cima, mas sabe o que ele está fazendo? Ele está indo devagarzinho subindo, no mesmo nível que ela está. Ele está subindo. Ele está dizendo, não, eu posso te dar água. Você jamais terá sede. Sabe, irmãos, na hora que ela está ali, ele está entregando todo aquele mistério para ela. Só que de repente ela começa a... Quem você pensa que é, cara? Você pensa que é quem? Sabe o que Jesus fala? Jesus olha para ela assim, ei, eu sei quem você é. Você não sabe quem eu sou, mas eu sei quem você é. Você está aí toda orgulhosa, mas vai e chama o seu marido. Porque você tem 5 maridos e o que você tem não é seu. Quando Jesus fala isso, sabe o que gera nela? Uma verdadeira crise. Ela olha para ele e fala, meu Deus, vejo que tu és um profeta em Israel. Porque olha para mim, como pecador, muitas vezes Jesus tem que revelar algo na vida dele. Jesus fala com ele, ei, se prepara, cara, senão o teu caixão, ó. Mas sabe por que Jesus está fazendo isso? Para gerar uma crise em você, meu amigo. Para mostrar para você que ele é maravilhoso. Com o pecador ele trabalha dessa forma. Então você entrou aqui dentro, bebia cachaça, fumava, se prostituía. De repente ele começou a revelar quem você era. Ele não usou um profeta, ele não apontou o dedo, mas ele manifestou no seu coração, sentado no banco. Você começou a reconhecer quem você era. Você reconhecer a sua vida. Você começou a reconhecer os pecados, você começou a reconhecer. Sabe o que é isso? Isso é uma crise chamada o Evangelho na tua história. Isso é uma crise que o Evangelho gera no homem, uma indignação, onde o homem olha para ele e fala, meu Deus, eu estou tudo errado. Então essa é a crise que Jesus, ele gera no pecador, querido. Eu não sei você, mas eu já passei por essa também. Eu sentado no sofá da minha casa, bem tranquilo, sem camisa, pastor ia para a igreja, eu não queria saber de Jesus. Ele simplesmente chegou em mim e falou, Tiago, acabou o seu tempo na sua vida, inicia o meu tempo a partir de agora. Quando ele falou isso, gerou uma crise em mim. Eu falei, meu Deus, cheguei na minha esposa, eu quero ir para a igreja. Mas o que está acontecendo? Não sei, eu preciso ir para a igreja. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado assim, ei, Jesus vai gerar uma crise em você.
que o único lugar que vai fazer você ficar feliz é a presença de Deus, é estar na igreja, é estar diante de Jesus. Fecha seus olhos aqui essa noite. Fecha seus olhos aqui essa noite. Fecha seus olhos aqui essa noite. Começa a dizer: Senhor, se o pastor está falando verdade, eu quero que essa crise gere no meu coração. Eu não vou viver 2021 assim, não. Eu quero viver uma crise na minha história. Eu quero ver uma crise dentro de mim. Oh, meu Deus. Sabe, irmão, aquela mulher, ela tinha algumas perguntas, porque o pecador tem muita pergunta. Ela diz assim: mestre, eu sei que tu és mestre de Israel, então eu quero que você me explique algo. Onde é o lugar certo de adorar? Ei, quem que lá fora não tem essa pergunta, irmão? Qual que é o lugar certo de adorar? É na Assembleia? É na Quadrangular? Na Filhos do Reino? Qual é o lugar certo? Ela entrou numa crise, ela falou: então me responda, já que você é o bom, qual que é o lugar certo? Sabe o que Jesus responde para ela? Ei, a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que adora. Sabe o que Jesus está falando? No Monte Gerizim, não é na Assembleia, não é na Filhos do Reino, não é em lugar nenhum. Não, a hora vem e é agora. Ei, querido, é em que os verdadeiros adoradores começam a entender o poder do Evangelho e começam a adorar o Senhor. Começa a adorar independente do cargo que você tem, independente da coroa que você usa, independente da posição. Você começa a reconhecer: sim, Senhor, a hora vem agora. Então eu levanto a minha mão e eu começo a entender o Senhor, e eu começo a receber o Senhor novamente. Sim, essa é a crise do verdadeiro lugar de adoração. É a crise que o Senhor estabelece dentro de você, e você fala: ah, Senhor, eu estou entendendo. Não é a preta que me move, não é a barba do pastor que me move, é o que o Senhor está fazendo no meu coração, é o que o Senhor está fazendo na minha vida, é o que o Senhor está fazendo na minha família. Sim, Jesus está gerando uma crise em você aqui essa noite. Levante a tua mão aqui essa noite. Jesus está gerando ei, esta é a hora, e é agora em que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Aonde estão os adoradores aqui que estão em crise pelo Evangelho, que estão em crise pela verdade, pelo crise que o Senhor estabelece? Sim, meu Deus. Ah, meu Deus do céu. Segura aí. Talvez você está olhando: pastor, mas essa não era uma mensagem para aniversário. Eu quero te dizer algo: essa é a nossa mensagem. Nós geramos crise nesse lugar, porque o teu pastor vive em crise, irmão. Os obreiros vivem em crise. Aí não é crise financeira, porque nós sabemos quem somos em Jesus. Não é uma crise do mundo, não, querido. É uma crise para conhecer a Jesus. É uma crise dizendo: Senhor, se o Senhor quer eu no quarto, eu vou entrar então. Se o Senhor quer, se o Senhor está fazendo isso comigo, eu vou entrar então. O que nós fazemos com você é isso. Mas eu quero falar da terceira crise e a última. Eu quero falar da crise dos filhos. E essa aqui eu amo. Eu quero falar da crise dos filhos. Primeiro nós falamos da crise do religioso, ele é confuso. Falamos da crise do pecador, como ele é orgulhoso. Mas eu quero falar da melhor crise, que é a crise dos filhos, que tem só um problema: nós não somos confusos, nós não somos orgulhosos, mas a crise dos filhos, nós somos dependentes. Somos dependentes.
Nós não conseguimos fazer nada se o Pai não estiver conosco. Nós não conseguimos tomar uma decisão se o Pai não estiver conosco. Abra aí a sua Bíblia comigo. Ah, Jesus, me segura. Ah, xarablacalama. Vamos ficar em João ainda, João 6. É o livro das águas. Hoje nós se encharca. João 6, querido. Ah, rabacalamandarai. João 6, capítulo de número 60. João 6, capítulo de número 60. João capítulo 6, verso número 60, amém? Aqui nós encontramos uma crise dos discípulos, dos filhos de Deus. Verso de número 1 diz assim, ó. João 6, 60 diz assim, ó. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Meu Deus. Os discípulos chegaram no meio do ministério de Jesus e falaram: cara, isso é muito duro. Quem pode ouvir um negócio desse? Aí a pergunta é: mas que discurso é esse que eles chegaram nessa conclusão? Sabe qual o discurso que os discípulos acharam que era um duro? Era o discurso que ele diz que ele é o pão da vida. É o discurso que ele fala: eu sou o pão da vida. E esse discurso que ele diz: ei, eu sou o pão da vida, aquele que come do meu pão nunca mais terá fome. Eles entraram em crise quando Jesus começou a trazer esse discurso. Olhe para mim. Sabe por que eles começaram a entrar em crise? Porque Jesus começou a mexer com eles. Jesus começou a trabalhar com os filhos. E quantos filhos nós temos aqui? Então você só entrou aqui porque Jesus quer mexer com você. Você só entrou aqui: ah, pastor, eu achei que eu ia sair daqui com a chave de um carro, eu achei daqui que eu ia sair daqui rico, milionário. Ei, estão te enganando. Você só está entrando aqui dentro porque Jesus está gerando uma crise em você. Por quê, pastor? Porque você é filho. Porque você é filho e essa crise ela tem que ser gerada. Olha que interessante no verso de número 26, no capítulo de número 6. Ele diz assim, ó. E Jesus respondeu e disse-lhes, ele está falando o sermão do pão. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Olhe para mim. É muito bom, querido, nós recebemos uma promessa de receber coisas de Deus. É muito bom nós entrarmos num lugar aqui e nós fazemos 7 sexta-feira do milagre, para quem acredita nisso, para quem crê. Mas olhe para mim, o evangelho é claro, isso aqui é o meio do ministério de Jesus, ele está sendo conciso, ele está sendo objetivo, e ele está dizendo assim, ó, Jesus responde e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, não pelos sinais, não pelo que Jesus está fazendo, mas estão me buscando pelo pão que eu estou te dando. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês não estão me buscando pela minha obra, mas sim pelos meus presentes. Você não está me buscando pela cruz que eu morri. Você não está me buscando pelo ato redentor que eu manifestei, mas sim pelo que eu posso te dar. Sabe o que aconteceu? Gerou uma crise nos discípulos. E eles olharam: é duro isso daqui para nós. E olha para mim. Sabe por que nós não fazemos aqui o corredor do sal grosso, a campanha do milagre? Porque nós entendemos que Jesus não quer isso de nós.
Jesus não quer isso da nossa vida, Ele quer que nós caminhamos pelo que Ele faz, não pelo que Ele nos dá. Pastor, mas eu estou precisando lá na minha casa. Pastor, mas as minhas contas estão atrasadas, o talão de luz está apertado. Ei, querido, se você entender o poder do Evangelho, quando você chegar na tua casa, as suas contas estão todas providas. Sério, pastor, isso não é fábula, não. Isso é o poder de Deus. Porque não são as coisas que te movem, mas são o Senhor. Então olhe para mim, nós que somos filhos, nós que estamos em Jesus, a crise que Deus gera em nosso coração, ela faz perguntar. Eles olharam e disseram: mas espera lá, tu está dizendo que é maior que Abraão, cara? Tu está dizendo que é maior que o nosso pai Abraão? Ele estava gerando uma crise naqueles discípulos. Sabe o que aconteceu com eles? Eles foram embora. Pegue na mão dessa pessoa e diz assim: não vai embora. Jesus está gerando uma crise, porque Ele quer que você cresça. Não vai embora do Evangelho, das coisas de Deus. Ele está querendo que você evolua. Ele está querendo que você cresça cada vez mais. Mas olhe para mim, eu vou terminar, que eu acho que eu já estou pregando longe demais. De repente, todos aqueles discípulos olham para mim, eles vão embora. Porque eles dizem assim: não, esse negócio nessa igreja é muito duro, eu não aguento não. Dia de aniversário, eles estão pregando uma mensagem dessa, esse negócio não é para mim, eu preciso ir para um outro lugar. Eu preciso encontrar outra mesa. Isso aqui não, esse Jesus aí está meio esquisito. E eles vão embora. Só que de repente, irmãos, aquele que é o filho, depende do pai. Aquele que é o filho que depende do Senhor, aquele que é o filho que entende, que faz: eu preciso de ti. Aquele que é o filho que entende: não, eu preciso do Senhor. Jesus fala: ei, olha para os discípulos, aquela galera vai embora. Jesus olha para os discípulos e vê Pedro, e vê Tiago, e vê João, e Jesus olha para eles e diz assim: ei, vocês não vão embora? Sabe o que Pedro fala? Pedro olha para Jesus e fala: cara, eu estou numa crise terrível aqui. Eu não estou entendendo nada que está acontecendo na minha vida. Eu estou perdidaço. O Senhor falou muita coisa que eu não estou entendendo nada. Mas eu não tenho para onde ir, porque só tu tem palavras de vida eterna. Só tu tem as palavras que queimam o meu coração. Só tu tem as palavras que transformam dentro de mim. Mas Pedro, você não vai embora como os outros foi? Não, mestre. Eu não vou, porque eu sou dependente de ti. Eu sou um filho que, independente da crise que eu estou vivendo, eu entendo que o Senhor tem a resposta para a minha vida. Eu entendo que o Senhor tem a resposta que eu preciso. Sim, eu entendo que a resposta ela vem de ti. Então eu não posso, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Olha para mim, você acha que Pedro estava tranquilo quando ele falou isso? Ou você acha que Pedro estava com o coração dele, pastor Tiago Lima, calmo, sereno quando ele falou isso? O coração de Pedro estava pulsando, estava queimando. A razão dele estava dizendo: eu vou com esse bando aqui porque o negócio está feio. Mas dentro dele estava dizendo: não, mas eu sei. Só o Senhor tem a resposta da minha vida. Só o Senhor tem a resposta para me caminhar. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Só Jesus tem a resposta para você, querido. Os seus anseios, as suas dores, as suas aflições, as suas decepções, a resposta está em Jesus. Só Ele tem as palavras que vão levantar você. Só Ele tem as palavras que vão transformar você. Pastor, mas eu estou numa crise aqui agora. Sim, essa crise está sendo poderosa para revelar o poder de Jesus na sua vida. Essa crise está sendo poderosa para revelar o poder do Senhor, o que Ele pode fazer através de você. Se coloca de pé, querido.
Aramando Kobasuria Calamandoro Badará. Cumiandara Blasturia Lastura Macalamandarai. Eu vou ler aqui para você entender o que eu estou falando. Olha para mim, mas isso é só filho que entende isso. Eu vou ler aqui para você compreender o que Deus está querendo fazer. E respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Senhor, para quem iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Nós não queremos que você participe de mais uma igreja, tem um monte aí. Nós não queremos encher este lugar, né, pastora, de gente, não. Tem um monte de igreja que enche de lugar de gente aí. Sabe o que eu falava com os pastores? Eu dizia, Senhor, eu falava com eles, gente, vamos orar para que Deus pegue essas pessoas neste evento. Nós não estamos preocupados com o evento, mas nós estamos preocupados que Deus pegue você e vire uma chave na tua vida. Que Deus pegue você e vira uma chave, e você olha e fala, cara, eu não saí mais da mesma forma, eu entrei numa crise. Sabe o que nós estamos querendo, querido? Que Deus pegue você aqui e você fala, não, eu não quero mais participar de uma igreja, não, eu quero conhecer a Jesus. Olha para mim, eu sou pastor há alguns anos, querido, você não tem noção. Eu já vi tudo que você imagina dentro da igreja, e sabe que de tudo que eu vi, o que eu mais espero, que Jesus vira uma chave em você hoje. E você saia daqui dizendo, Senhor, eu quero ressignificar o evangelho na minha vida. Eu quero viver o evangelho de uma maneira mais profunda. Eu quero viver o evangelho de uma maneira mais poderosa. Se é verdade que esse pastor está falando, eu quero entrar nessa crise como um filho. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque existem filhos aqui e você está dizendo, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu quero te dizer, você já lutou, você já pelejou com Deus, você já gritou, já esperneou, mas Deus está revelando que só Ele tem palavras de vida eterna para você. E hoje Ele está manifestando, dizendo, ei, chega, hoje acaba o tempo na tua vida, e hoje eu começo a gerar algo no teu coração. Sim, você vai lembrar, querido, como a nossa irmã Poli falou, pastor, no primeiro ano, no primeiro aniversário eu estava na igreja, e o Senhor virou a chave no meu coração, e começou a transformar a minha vida. Levante a tua mão, querido, aqui essa noite. Jesus está virando uma chave aí em você. Jesus está virando uma chave aí na tua vida. Jesus está virando uma chave no teu coração. Então levante a tua mão e começa a dizer, sim, Senhor, só Tu tem palavras de vida eterna. Sim! Levante a tua mão e cante a Ele, adora a Ele. Vem, Senhor. Sim. Meu Deus, meu Deus, meu Deus.
pastores, os obreiros, os membros dessa igreja, levante bem alta a mão de vocês. 3 anos o Senhor está gerando crise em nós. Sim, levante bem alto a sua mão. 3 anos o Senhor está gerando crise em mim e em você. E essas crises têm transformado esse bairro, transformado a tua família. Sabe o que eu estou te dizendo aqui essa noite? Só é o começo das crises que o Senhor vai estar gerando. Sério, pastor? Sim, Ele vai começar a derramar uma unção de aquebrantamento em você. E agora, labrai, colomandarabla, choroba, calamandarai. Sim, calabastura, calamandarai. Uma unção aí que você vai entender o que eu estou pregando. Sim, os filhos dependem. Sim, os filhos dependem. Só tu tem palavras. Independente de onde o Senhor nos leva. Levante a mão de vocês. Línguas repartidas como um fogo serão entregues na vida de vocês aí agora. Sim, no ministério de adoração. Sim, o Senhor vai começar a gerar aqui. Lá vai. Choromanda, coia, soramanda, calablacha. Nós não estamos te emocionando. Nós não estamos querendo tocar na tua alma. Não, não, não. É no Espírito. É onde só a palavra de Deus pode chegar. Ele está tocando aí agora. Ele está tocando.